neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Abri meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte em mim. Quero silente ficar, até meu Senhor a me falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente ficar, até meu Senhor a me falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me a boca, então darei novas de vida, paz, perdão. Abre minha alma, então eu irei, paz repartir com a multidão. Quero silente ficar, até meu Senhor a me falar. Abre-me a boca, dá-me luz, meu bom Jesus.
Aqui nós temos, meus ouvintes amados, um retrato falado de Jesus Cristo. Esse retrato falado foi constituído, foi feito pelo profeta Isaías, mais ou menos 720 anos antes de Jesus vir ao mundo, antes de Deus se encarnar, portanto. Agora, muitas pessoas dizem: por que você não prega somente o evangelismo, cura divina e salvação? Vamos tentar fazê-lo, mas assim de uma forma exclusiva, através do espírito profético apostólico. É humanamente impossível, é espiritualmente impossível, é sacerdotemente falando impossível. Nós temos aqui o livro de Isaías. Ele começa com a criação, ele vai até o milênio. O seu livro tem 66 capítulos, como a Bíblia é composta de 66 livros. Ele é chamado de o evangelista do Velho Testamento. Mas leiamos no Espírito esse livro e vejamos se ele ficou patinando, parado nisto. Não é possível. Não se pode amar, não se pode ser de Deus, não se pode ser profético, não se pode ser apostólico, não se pode ser sacerdotal, genuinamente falando, sem que atinja o pecado. Porque o pecado é, sem dúvida alguma, o grande tropeço. Nós temos nesse retrato falado de Isaías, capítulo 53, a fórmula correta de Deus. É um documento da cura divina. Mas antes de tomar sobre si as nossas enfermidades, ele teve que tomar sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Isso só é feito, isso só se repete, isso só acontece com o pecador mediante o arrependimento. Arrependimento quer dizer dar meia volta. É quem vai marchando, andando numa direção, de repente volta e começa a marchar em direção oposta. Este é o verdadeiro sentido da palavra arrependimento. Dar meia volta, marchar, andar em sentido contrário. Nós estamos vivendo numa hora de doenças. Nós temos doenças orgânicas, espíritos de enfermidades. Por isso, precisamos do poder de Deus. E o povo não sabe que o poder curador de Deus está aí sobre a terra 24 horas por dia, durante o sol e durante a lua, durante a noite, durante o dia. Ah, se não fora isto! Ele tem esse atributo
Ele quis manifestá-lo. Por isso ele permitiu a queda. Atributo de curador. Ele tem 7 nomes redentores, sendo o mesmo Deus. Ele é filho 3 vezes, no entanto é a mesma pessoa. Ele é filho de Davi, ele é filho do homem, ele é filho de Deus. Tudo isto em função de quê? De tratar consigo próprio? Consigo mesmo? Não. Tudo isto em função, com o objetivo exclusivo de tratar com o homem, de tratar com você. Você tem que saber que Deus se fazer carne. Olha, Jesus Cristo foi totalmente homem, começando pelo seu nome. Seu nome é de homem, é Jesus. Ele foi homem em tudo. Ele foi Deus em tudo. Ele foi totalmente homem. Ele foi totalmente Deus. Por isso que ele não pecou. O homem chamado Jesus não pecou. Muito embora se fazendo pecado por nós. Você não pode tomar, nós não podemos tomar a fraqueza de ninguém sobre nós. E nós já estamos repartindo aquilo com outros. Mas, na verdade, estamos aí manifestando que nós não temos espírito sacerdotal. Agora, Jesus era sacerdote por excelência. Jesus, o sumo sacerdote. E, ao mesmo tempo, oferecendo-se a si próprio. Hebreus capítulo 5. O sacerdote oferecia o sacrifício por si mesmo, porquanto ele estava rodeado, como está, de fraquezas como todos os demais. Você é totalmente homem. Se Jesus foi totalmente homem, bom, se você não é totalmente homem, tem alguma coisa errada com você. Se você não é totalmente mulher, tratando-se distintamente aqui, dentro dos limites humanos, tem alguma coisa errada com você. Mas Jesus era totalmente homem. Você é totalmente homem, no sentido generalizado, homem e mulher. Nós somos totalmente humanos. Mas não somos somente humanos. Nós temos um sentido. Veja, nós temos um sentido que pode ser chamado de um 6º sentido. E para simplificar, esse sentido é a fé na palavra de Deus. Esse sentido significa o elo que nos liga a Deus. É uma fagulha que você tem dentro, o Filho de Deus tem dentro de si. Porque todos os outros sentidos trabalham exclusivamente pelo que é terreno. Tanto os sentidos do corpo como do espírito. No corpo nós temos a visão, o paladar, o olfato, a audição, o tato. No espírito nós temos esse afeto pegajoso, esse amor, entre aspas até. Nós temos consciência, nós temos memória, nós temos os sentidos do espírito. Mas na alma, nós só temos um. É fé ou incredulidade? É fé ou dúvida? São os 2 únicos sentidos que regem de fato o mundo. A fé ou a dúvida. Agora o homem está governado pela dúvida, pela incredulidade. Por isso que pecado não é fumar, não é beber, não é prostituir.
Isso são atributos do pecado. O pecado mesmo é incredulidade na palavra de Deus, na mensagem da hora, no maná do dia. Esse é o grande pecado, é o pecado mãe, se podemos assim dizer. Agora, esta ligação que os nossos sentidos fazem com a terra, sendo que ela está enferma, ela está destruída, o próprio homem a destruiu, e a Bíblia disse, ai do homem que destrói a terra, porque está destruindo a si próprio. Ele é ligado a ela como o filho é ligado à mãe. E ele vive dela e para ela, humanamente falando. Aí então é onde entra a linguagem espiritual. Mas nós temos a mente de Cristo. Linguagem de apóstolo, a linguagem de profeta. E você, meu irmão, minha irmã, você está doente, você está com câncer, você que está com a diabetes profunda, em alto nível, você que está ameaçado pela morte, precisa saber disto. Tomar conhecimento, em primeiro lugar, que ele levou sobre si os seus pecados. E que ao fazê-lo, ele também tomou sobre si essas doenças malignas, esses espíritos de enfermidades. E outra coisa é que a cura divina nunca dependeu de métodos, de artimanhas do homem, e nem tampouco de preço. Quando Simão quis comprar o dom de São Pedro, o Simão verdadeiro, não o mágico, mas o poder revelado, o poder apostólico, o poder profético, ele caiu em laços de amargura. O homem quer comprar. O general Naamã queria comprar a cura de sua lepra. Mas o preço não era aquele, porque ele estava tratando com um profeta, com o espírito de Elias. O método é outro. A verdadeira cura divina existe agora, neste exato momento. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está curando ímpios, homens maus. E às vezes Ele deixa ir embora, recolhe para si o justo. Ele tem prazer na morte do justo. Mas Ele cura a todos. Ele derrama sol, chuva, sobre o joio e sobre o trigo. Cura divina é chuva que cai sobre a terra de cascalho, sobre a cultura, que cai nas matas, nas selvas e cai nos campos de canela de ema, de cactos, nos desertos. Ele derrama chuva sobre as pedras. Corações duros estão recebendo chuva dos céus diariamente. Mas isso não significa ainda a salvação. Não significa que está realmente seguro para a vida eterna. Cada bênção que recebemos, cada graça que recebemos, nós nos comprometemos, simplesmente nos comprometemos mais com o doador dessa graça. Deveríamos ser mais agradecidos. Isso é o que acontece. Isso é o que deveria, pelo menos, acontecer. Jesus observou
aquele leproso, que voltou para agradecê-lo. 10 eram eles. Um apenas voltou para agradecê-lo. Aquela Maria tão discutida passou entre 1.500 pessoas, mais ou menos, e foi banhar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-los com seus cabelos, ungi-lo com um unguento de nardo puro, dando-lhe o melhor que ela tinha. Agradecida aos pés do Senhor. Agora, a cura divina é uma propriedade, é um direito adquirido de cada pessoa que crê na palavra de Deus, que crê no poder curador. Você sabia de uma coisa? Que a única coisa que o pregador pode fazer é agitar, uma palavra mais simples, agitar. O dom da cura divina está na pessoa que é curada. Não é em quem orou por ela. Não. Vocês não deveriam dar dinheiro pela cura divina. Vocês peguem a Bíblia, Isaías 53, para ficar mais objetivo, citamos somente esse capítulo. Pegue a sua Bíblia, Isaías 53. E vejam Isaías 55, que isso é sem preço. Isso é sem dinheiro. O dom da cura divina está em você. Só recebe cura aquele que tem esse dom em si. Por isso nem todos são curados. Não é o grande pregador. Ele é usado por Deus, independentemente até de ser salvo, para agitar, mover esse dom que está em você contra essa doença que está no seu corpo, tentando te matar. É simplesmente isso. É o que você está ouvindo agora. Tenha uma oração de fé. Creia agora no poder de Deus. Creia no cumprimento desse retrato falado de Isaías 53. E verás então que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora Deus te abençoe com esta fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo muito caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol e da luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus.
mas no meu ser, seu amor pode me transformar. Sim, Cristo amou a mim, na cruz provou amor, sofrendo grande dor, para minha alma salvar. Sim, Cristo amou a mim, sim, Cristo amou a mim. Também podes ter a paz em todo ser. Só Cristo pode sim te salvar. Sim, Cristo amou a ti. Dá-lhe o teu coração, Ele o aceitará. Então terás o perdão. Sim, Cristo amou a ti. Sim, Cristo amou